Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Esta é a castanheira, um dos símbolos da Amazônia. É de pés de castanha como este que saem os frutos de um ciclo produtivo que atinge os grandes centros urbanos do mundo inteiro. Além de significar o sustento de muitas famílias, essa árvore é um exemplo de respeito entre o homem e o meio ambiente, pois para ela existir, a floresta tem que estar em pé. O castanhal é fundamental para as comunidades tradicionais. É a base do extrativismo na região há muitas gerações e é também um lugar cercado de ameaças que marcam o interesse pela floresta amazônica. Mas como será que os castanheiros lidam com essa situação? É o que nós vamos descobrir a partir de agora. Olá! Década de 1960. O Brasil começa uma política de desenvolvimento para ocupar a Amazônia. É o início da instalação de grandes projetos econômicos na região norte do Brasil. No sul do Amapá, comunidades extrativistas de castanha do Brasil sofrem ameaça com a chegada de um empresário norte-americano interessado em produzir celulose no país. Daniel Ludwig chegou à divisa do Pará com o Amapá em 1967 para instalar o projeto Jari. A fábrica para transformar os eucaliptos em papel foi projetada no Japão e veio montada para o Brasil. O empresário desmatou boa parte da floresta nativa para plantar eucaliptos. Se por um lado o projeto Jari significou promessa de novos empregos e desenvolvimento para muitas pessoas, causou um impacto negativo na memória da população que retirava o sustento do extrativismo da castanha. Naquele momento foi um momento que ficou na memória da gente uma coisa muito ruim, que foi a devastação da floresta, derrubando os castanhais, a mata toda, dissolvendo as comunidades. E o momento mais trágico foi na hora do incêndio, da grande área pegando fogo, que ficava até 3 dias aquela área pegando fogo, fechava de fumaça, uma coisa assim absurda, que a gente nunca tinha visto aqui. Para nós foi uma coisa muito difícil e que isso até hoje nos traz uma tristeza, porque nós não temos mais condições de ver essa floresta restabelecida. As comunidades se dissolveram porque não tinham como ficar, foram embora para outros estados ou se mudaram para algum lugar bem longe. No nosso caso, nós subimos mais o rio, né, para trabalhar. Sebastião, conhecido na região como Brás, foi uma das primeiras lideranças comunitárias no sul do Amapá a tentar mudar a situação dos castanheiros depois da chegada do projeto Jari. Mariolando, irmão de Sebastião, também acompanhou o trabalho nessa época. Ele enfrentou isso com um pequeno grupo, que a maioria correu, né? Se afastou do processo, falou: isso é muito perigoso. Claro que é perigoso, mas alguém tinha que falar. E as comunidades sentiram a necessidade de se unir, de se organizar, uma família com a outra, para fazer os mutirão, que era comprar o básico para a família, para sustentar a família. Mesmo sem escola, sem um monte de coisa. Isso fez com que as famílias fossem se unindo. E esse processo de organizações, ele começou através da igreja, né? A igreja veio falando: olha, se vocês não se organizarem, vocês nunca vão sair dessa. Então, analfabetismo em primeira linha, desnutrição em segundo plano, né, que estava lá, então o pessoal não tinha opções, era um pouco bem desnutrido, apesar de ter um produto nobre na mão, mas era muito ruim o estado de saúde da população aqui, malária e determinadas outras doenças, hepatite, outras coisas, que isso cercava um pouco a população. Com medo de que o projeto Jari avançasse para outras partes da floresta e a necessidade de organização das comunidades, trazem a ideia de transformar parte daquela área em uma unidade de conservação. A mobilização por uma área de reserva, protegida por lei, onde várias comunidades extrativistas pudessem trabalhar, começou com um pedido do castanheiro Mariolando para a comunidade onde morava,
conhecida como Comunidade do S. Eu já tinha uma visão, eu e mais 10 pessoas a mais, nós tínhamos uma visão de garantia de mercado. A gente queria exatamente para garantir os mercados. Então vamos fazer uma reserva e daí o Estado é o dono e cede ela para nós trabalhar com uma concessão aí para garantir mercado. Fizemos um ofíciozinho lá, eu assinei na época e mandamos lá 205 mil hectares de terra. Nós fizemos com um lápis, pegamos aquela régua de coisa lá, como chama de agrimensor, e fomos riscando daqui para cá e tal. Fizemos um mapazinho, um cocri, e mandamos esse cocri junto para Macapá. Em 1997, é criada a Reserva do Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru, a primeira conquista das comunidades depois de mais de 20 anos trabalhando espalhados pela floresta e lutando por um território para continuar o trabalho extrativista da castanha do Brasil. A área decretada corresponde a mais de 800 mil hectares. Hoje, apenas 5% da reserva é explorada pelo extrativismo. Ela partiu dessa necessidade dos castanheiros, né? Então, os primeiros movimentos foram feitos por moradores dessa região, basicamente para garantir o direito deles quanto à exploração dessas áreas. Foram 3 pontos importantes. Primeiro, manter a floresta, né? Com a floresta nós temos a água no rio, o rio funciona, que é a nossa estrada. O outro é que para você ter um projeto que garanta estabelecer relações comerciais com outros grupos, com outras empresas, ele precisa ter uma área limitada, garantida. Por quanto tempo aquilo vai estar ali para a gente poder negociar? Foi um ponto importante. E daí a garantir o direito de cada extrativista que eles tenham certeza que ninguém vai destruir o que ele tem. Se não existisse reserva, nós não tínhamos mercado. Então, pela criação da reserva, hoje tem mercado para todo mundo que quiser. Mas o desafio continua sendo o caminho até o trabalho. Durante a coleta da castanha, eles passam 90 dias na floresta e a cada mês trazem uma grande quantidade de castanhas do Brasil para a cidade. Enquanto que para a maioria das pessoas, ir para o trabalho é uma coisa simples, uma rotina, a vida desses castanheiros é bem diferente. Chegar na área de trabalho deles não é uma tarefa fácil. Este é o Rio Jari, que faz divisa entre o Amapá e o Pará. Para chegar à Reserva de Desenvolvimento Sustentável, tivemos que enfrentar as corredeiras do rio. Em algumas partes da viagem, as cachoeiras são tão fortes que foi preciso sair do barco e seguir por uma trilha na mata. Até o barco teve que ser carregado. Um caminho perigoso que os castanheiros enfrentam no dia a dia do trabalho. Desde o início eu sabia que essa viagem ia ser bonita, mas não sabia que teriam tantas surpresas. Por isso resolvi registrar alguns momentos com a minha própria câmera. Depois de um dia e meio de viagem, conseguimos chegar na parte da reserva onde os castanheiros estão trabalhando e fomos bem recepcionados. Neste momento, os castanheiros estão entrando na floresta para trabalhar. Nós estamos no período final da coleta da castanha. Eles ficam aqui 90 dias e nenhum momento pode ser desperdiçado, faça chuva ou faça sol. O período da coleta é de janeiro a junho, mas até o mês de março ninguém entra na floresta. Os frutos das castanheiras, chamados de ouriços, estão caindo das árvores, que podem chegar a 50 metros de altura. Porque é um perigo muito grande a gente entrar debaixo de uma castanheira dessa aqui em janeiro, fevereiro, que ela tem muita castanha em cima e está jogando. Porque você está a uma distância assim, você escuta só tá pi, pi, pi. Um ouriço desse aí cair na cabeça de uma pessoa é fatal. Quando não mata, mas vai ficar doido pro resto da vida. A coleta da castanha na Amazônia é feita da mesma maneira há mais de 100 anos. A gente se distribui. Tem um grupo que junta o ouriço da castanha, coloca no local, tem um outro que está quebrando e os outros estão carregando. Esse processo se dá para que se desempenhe a produção num tempo
curto para que nós possamos manter os contratos. No final do dia, os extrativistas colocam a castanha neste galpão dentro do acampamento para a primeira secagem. E depois desse processo ela não pode mais molhar, porque a castanha, devido a ela ter um teor de óleo de 68% de óleo, então se ela ficar molhada, a tendência dela é estragar. Nossa equipe está acompanhando o trabalho dos castanheiros na floresta. Já vimos que não é nada fácil. Só para chegar até o, digamos, serviço desses extrativistas, demorou 1 dia e meio. Muita chuva, muito sol e um rio com fortes corredeiras. Agora que a gente viu como é feito o trabalho na floresta, como continua esse processo? Como toda essa castanha chega aos supermercados e na nossa mesa? É o que você vai ver no próximo bloco. Fique ligado, a gente volta já.